Hello everyone, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal New Plan. Se você ainda não é inscrito, não esquece de se inscrever, dá um like aí no vídeo, ajuda a gente a compartilhando esse vídeo com todas as pessoas que você conhece que estudam inglês e que de repente já cometeram esses erros. Hoje eu vou falar sobre os 7 erros mais comuns que os brasileiros costumam cometer. Erro número 1, usar I am quando não precisa. Lembrando que o verbo to be é o verbo ser ou estar. Então, a gente não coloca ele junto com outros verbos. Por exemplo, I'm work. Vai ficar tipo assim, eu estou trabalho. Tá errado, né? O certo é falar eu trabalho. Então, I work. A não ser que estiver falando sobre o present continuous, né? Seria eu estou trabalhando. Aí sim, I'm working. Aí a gente colocaria o ing aí para indicar o gerúndio. Erro número 2, não mudar o verbo para terceira pessoa. Você deve lembrar dessa aula em que o professor falou que o verbo muda para he, she, it. Lembra? Então, sempre que você for falar dessa terceira pessoa, você precisa mudar o verbo. Por exemplo, she likes chocolate. She likes to go to the beach. She enjoys her family. Então, você precisa mudar esse verbo para terceira pessoa. Seja he, she ou it. Terceiro erro, não usar ing depois de preposição. Sempre que você usar uma preposição, seja for, seja of, about, with, without, o próximo verbo precisa estar no ing form. Por exemplo, thanks for helping me e não thanks for help me. Como for é uma preposição, o verbo help tem que vir no ing form. Quarto erro, apesar de take ter um monte de significado, um deles tomar, a gente usa beber ou tomar. Em inglês não, é só drink. Então, I drink coffee, I drink milkshake, I drink tea, por exemplo, né? Então, tira esse take aí, esquece sobre bebida e vai ser sempre drink. Quinto exemplo, usar have para tudo. Por exemplo, have a big park in my city. Não. Vamos usar dois motivos. Se a gente for usar have, precisa ter uma pessoa antes. Então, quem have? Who has? Quem tem esse parque grande? A cidade, mas a cidade não é uma pessoa. Então, corta esse have dessa situação aí. A gente vai usar there is e there are, que é existe, tem, e não dá o sentido de have, porque esse have indicaria uma posse. E ainda no erro 5, falando sobre usar o have no lugar errado, quando a gente fala sobre a idade, vamos começar que a pergunta já é How old are you? Então, se a pergunta foi Are you? A resposta também tem que ser com verb to be, are a verb to be. Então, se a pessoa perguntou Quão velho você é? Você vai responder Eu sou tantos anos velho. Você não vai falar I have 31 years ou I have 31 years old. Não. Eu sou 31 anos velho. É estranho falar, né? Mas sempre responda as coisas de acordo com a pergunta. Então, se a pessoa falou How old are you? I am 31 years old. Então, segue sempre a pergunta. Erro número 6. Não usar o artigo indefinido quando se fala sobre profissão. Eu sei que a gente sempre usa a nossa língua materna como base, porque quando a gente fala sobre trabalhos em português, eu só falo, eu sou professora, eu sou contadora, eu sou vendedora. A gente não usa o artigo. Porém, em inglês, a gente precisa usar. Então, sempre vai ser I'm a teacher, I'm an accountant, I'm a salesperson. Pensa que você está usando ali para falar eu sou um tal coisa, né? Porque a e an significa um ou uma. Isso mesmo, esse artigo significa um ou uma. Mas não que você está contando alguma coisa, mas que você está falando, no caso dessa situação, que você tem essa profissão. Nossa, mas você falou a e an. Como que eu sei qual usar? A é antes do som de consoante, por exemplo, teacher. E an antes do som de vogal. Isso mesmo, por som. Você não pode seguir pela letra, você tem que seguir pelo som.
Accountant começa com vogal e o som é vogal. Então, an accountant. Por que eles inventaram isso para dificultar a nossa vida? Não, pelo contrário. Foi para facilitar. Você já percebeu, já teve a ideia de que em inglês a gente fala muito rápido? As pessoas que falam inglês falam muito rápido. É exatamente por isso, essa junção. Então, criaram esse N, né, para ficar an, justamente para conseguir linkar com a próxima palavra e soar uma coisa natural. Imagina como ia ficar estranho você falar I'm a accountant. A gente corta. E isso não é uma coisa que acontece nem em português. A gente não corta. Eu sou uma professora. Ninguém fala assim. A gente fala direto. Em inglês é a mesma coisa. Então, isso foi criado para a gente conseguir linkar bonitinho o som de um com o outro. Erro número 7, que é uma coisa muito interessante. Quando nós estamos falando sobre números ordinais, você já percebeu que tem aquela letrinha depois? Inclusive, eu falei sobre isso esses dias no Instagram. Se você ainda não me segue, segue aí. O nome tá aqui, ó. Essa letrinha no final do número indica que ele é número ordinal. E quando a gente vai usar esse número? Vamos lá. Primeiro que somente os 3 primeiros são diferentes, né? Ó, a aula de número ordinal, meu Deus. Os 3 números são diferentes. Os 3 primeiros. First, second e third, né? Os 3 são diferentes. E demais vai ser o TH. Então vai ser fourth, fifth, sixth, seventh, eighth e aí vai. Então, como tem aquele TH, você precisa fazer com a língua. Se você não conseguir, encontre algum jeito de fazer como se fosse um F. Como se você estivesse soprando esse F com a língua nos dentes. Então, fourth, fifth. E só os diferentes são 20th. Engole a saliva antes de falar para não cuspir no seu coleguinha, que vai dar tudo certo. Esses foram os erros mais comuns que as pessoas cometem em inglês quando estão aprendendo. E aí, se identificou com algum? Você já cometeu algum? Ainda comete? Se comete, para agora. Anota aí no caderninho bonitinho para não cometer mais esses erros. E se você acha que eu poderia criar algum outro vídeo sobre alguma outra coisa, comenta aqui, comenta se você gostou. Não esquece de compartilhar com as pessoas que você conhece que estudam inglês e de alguma forma, de repente, comete algum erro desses e não vai mais cometer. Então, te vejo na próxima. Bye!